Se você perdesse tudo o que planejou amanhã, sobraria um estrategista capaz de reagir ou apenas uma vítima chorando sobre o mapa errado? E se eu te dissesse que você é escravo de um plano que nem sequer foi você quem escreveu? Pense nisso. Coloque fogo no seu quadro dos sonhos. Rasgue aquele planejamento de 5 anos que você fez na virada do ano com tanta esperança. Jogue fora os diários onde você implora ao universo por aquilo que deseja. Essas coisas não estão te ajudando. Elas estão te enfraquecendo. Elas estão te mantendo servil a um futuro que sequer existe. Venderam a você a ideia de que, para ter sucesso, você precisa de uma meta, um destino brilhante e perfeito no horizonte. Mas olhe para a sua vida. Olhe de verdade. Perseguir esse alvo te tornou poderoso ou te deixou ansioso? Isso te deu controle? Ou te transformou em um escravo de um resultado que você é incapaz de prever? Nicolau Maquiavel, o estrategista mais mal interpretado da história, não possuía metas. Ele não dependia da esperança. Ele não pedia permissão ao mundo. Ele possuía algo mais frio, algo mais afiado. Ele tinha um método. Uma meta é apenas um desejo usando a máscara de um plano. Um método é um cerco militar. E se você está cansado de desejar, se está exausto de subir escadas apenas para perceber que elas estão apoiadas na parede errada, então você está pronto para a verdade. Mas esteja avisado. Isso não é autoajuda. Isso é autoconquista. A maioria das pessoas passa a existência inteira em um estado de vir a ser, sempre esperando pela promoção, pelo relacionamento ideal, pela fortuna, pelo corpo perfeito. Elas vivem no ainda não. E porque vivem no ainda não, elas são vazias no agora. Elas são frágeis. Um golpe inesperado da vida, uma mudança na fortuna, e elas desmoronam. Por quê? Porque toda a identidade delas estava amarrada a um objetivo que elas ainda não alcançaram. Maquiavel entendia que o mundo é o caos. Ele chamava isso de fortuna, o rio violento e imprevisível do destino. Se você constrói sua casa nas margens de um rio chamado metas, você vai se afogar quando a enchente vier. E a enchente sempre vem. O que vou te ensinar hoje é como parar de construir na margem e começar a se tornar o próprio rio. Vou te mostrar como substituir o conceito frágil de objetivos pelo inquebrável conceito maquiavélico de posicionamento. Quando você domina isso, você para de se importar com sucesso ou fracasso. Essas palavras se tornam irrelevantes. Você simplesmente avança. Você se torna inevitável. Você se torna uma força que não pode ser parada, porque você não está mais mirando em um único ponto. Você está se expandindo em todas as direções. Mas para fazer isso, você precisa matar a parte de você que ama sonhar. Aquela parte que recebe uma dose de dopamina só de falar sobre o que vai fazer. Você precisa silenciar a criança interior que quer uma recompensa e acordar o general que exige poder. O método é simples, mas não é fácil. Ele exige que você olhe para a sua vida não como um conto de fadas, mas como um campo de batalha. E em um campo de batalha, você não torce, você manobra. Vamos começar. Por que você define metas? Pergunte a si mesmo profundamente. Por que você escreve, eu quero fazer R$1 milhão ou eu quero ser feliz? É porque você está com dor. Você está insatisfeito com a sua realidade presente. Então você cria um futuro de fantasia para escapar dela. A meta não é um mapa, é um analgésico. Ela te amortece para o fato de que agora você não é quem gostaria de ser. Maquiavel desprezava assim a esperança. Ele a via como uma fraqueza. Em O Príncipe, ele implica que confiar no tempo para resolver seus problemas é a marca de um tolo. Ele escreveu que os homens frequentemente enganam a si mesmos pintando uma imagem do mundo como desejam que seja, em vez de vê-lo como ele é. Quando você se fixa em uma meta, você desenvolve visão de túnel. Você encara com tanta força o cume da montanha que não vê o penhasco bem na frente dos seus pés. Você se torna rígido,
E na natureza, coisas rígidas quebram. Pense na última vez que você falhou em um grande objetivo. O que aconteceu? Você travou. Você se sentiu inútil. Sentiu-se como uma fraude. Por quê? Porque você apostou todo o seu valor próprio em um resultado que não podia controlar. Você entregou seu poder ao futuro. Maquiavel sugere um caminho diferente. Virtu. Isso não é virtude no sentido moral. Não é sobre ser bom. É sobre ser eficaz. É sobre habilidade, potência, adaptabilidade e competência implacável. Um maquiavélico não diz, eu quero ser rico. Isso é um desejo passivo. Um maquiavélico diz, eu vou adquirir as habilidades de persuasão. Eu vou dominar o fluxo de recursos e vou me posicionar onde o dinheiro é obrigado a passar por mim. Você vê a diferença? O primeiro é um desejo. O segundo é uma mudança estrutural na sua realidade. Quem define metas depende da sorte. Espero que isso funcione. O estrategista depende da necessidade. Quando você deleta suas metas, você não está desistindo. Você está ficando sério. Você está olhando para a sua vida e perguntando: quais são os pontos de alavancagem? Onde estou fraco? Onde estou sangrando energia? Quem está no meu caminho? Essa é a mudança de sonhador para arquiteto. O sonhador olha para o céu. O arquiteto olha para a fundação. E agora, sua fundação está rachando porque você está ocupado demais olhando para cima. Pare de olhar para o horizonte. Olhe para os seus pés. Olhe para as suas mãos. O que você pode controlar agora? Que sistema você pode construir hoje que torna o resultado inevitável? Maquiavel nos ensina que o desfecho frequentemente está fora das nossas mãos. A fortuna gira sua roda. Mas a preparação, a estratégia, isso é seu. E se sua estratégia for perfeita, mesmo um resultado ruim não pode te destruir. Você simplesmente pivota. Você se adapta. Você continua. Esse é o primeiro passo para se tornar intocável. Você deve deixar de amar o destino e se apaixonar pelo cerco. Vivemos em uma era barulhenta. Todo mundo transmite seus movimentos. Estou abrindo um negócio. Vou começar a academia. Estou trabalhando em um projeto novo. Você posta nas redes sociais, conta aos amigos, busca validação antes mesmo de ter dado o primeiro passo. Maquiavel chamaria isso de suicídio. Ele usou a famosa metáfora do leão e da raposa. O leão é forte, assusta os lobos, mas cai em armadilhas. A raposa é fraca fisicamente, mas ela enxerga as armadilhas. Para ser poderoso, você deve ser ambos. Mas quando se trata de suas ambições, você deve ser a raposa. Quando você anuncia sua meta, duas coisas acontecem. Primeiro, seu cérebro libera dopamina. Ele te dá a satisfação química de ter alcançado o objetivo sem que você tenha feito o trabalho real. Você se sente bem. Sente-se realizado. E porque se sente realizado, perde a fome de realmente fazer acontecer. Você enganou seu próprio cérebro levando-o à complacência. Segundo, você cria resistência. No momento em que diz ao mundo o que quer, você cria inimigos. Pessoas invejosas, pessoas que duvidam, pessoas que subconscientemente querem que você falhe para não se sentirem mal com a própria estagnação. Você dá a elas um alvo. Maquiavel aconselhava que um príncipe nunca deve revelar suas verdadeiras intenções até que a faca já esteja em movimento. É preciso ser um grande simulador e dissimulador, escreveu ele. Apague suas metas da sua biografia. Delete-as das suas conversas. Mova-se em silêncio. Isso não é apenas sobre segredo. É sobre conservação de energia. Falar vaza poder. Fazer gera poder. Imagine que você está construindo uma arma. Você fala sobre a arma? Você mostra a todos os esquemas? Não. Você a constrói no escuro. Você conecta os fios com precisão. E a única vez que o mundo sabe sobre ela é quando ela dispara. Seja a arma. Em vez de uma meta, tenha uma agenda secreta. Uma meta é externa.
Quero ser promovido. Uma agenda secreta é interna. Vou me tornar indispensável para os tomadores de decisão, acumular vantagem e forçar a mão deles quando o momento for certo. Sente a diferença no peso? A meta é uma súplica. A agenda é uma conspiração. Quando você opera com uma agenda secreta, você anda diferente. Você senta em reuniões e não está ansioso para ser visto. Você está observando. Está calculando. Você sabe algo que eles não sabem. Você está jogando um jogo que eles nem sabem que começou. Isso cria uma aura magnética. As pessoas sentem quando alguém está retendo poder. Isso as deixa nervosas. Isso as faz respeitosas. Elas não sabem por que você parece tão confiante, porque você não lhes contou. E esse mistério te dá a vantagem. Pare de buscar aplausos por coisas que ainda não fez. Mate seu ego de fome. Alimente sua sombra. Deixe que os resultados sejam o único ruído que você faz. É aqui que a maioria das pessoas quebra. Você define uma meta, trabalha duro, sacrifica-se. E então, a vida acontece. Você fica doente. O mercado quebra. Seu parceiro te deixa. A meta se torna impossível. O definidor de metas desmorona. Ele chora. Não é justo. Cai em depressão. Sente que o universo está contra ele. O maquiavélico ri. Ele ri porque sabe que a fortuna, sorte, destino, caos é uma força que ama ser dominada. Ela é selvagem, é violenta. Ela não se importa com seus planos. Se você tem uma meta rígida, o caos é seu inimigo. Se você tem um sistema maquiavélico, o caos é combustível. Maquiavel escreveu: julgo que é melhor ser impetuoso do que cauteloso, pois a fortuna é mulher, e ela se deixa vencer mais pelos impetuosos do que por aqueles que procedem friamente. Isso significa que você deve ser agressivo com a realidade. Quando o plano falha, você não para. Você ataca o novo problema. Delete a ideia de um plano A e um plano B. Existe apenas o objetivo e o terreno. O objetivo é poder, liberdade, controle, recursos. O terreno é o que quer que esteja acontecendo agora. Se o terreno muda, você não reclama que o mapa está errado. Você joga o mapa fora e olha para o chão. Digamos que seu projeto de negócio fracasse. O definidor de metas diz: meu sonho de ser empresário acabou. Sou um fracasso. O estrategista diz: o terreno mudou. Agora tenho dados que não tinha antes. Minha necessidade aumentou. Usarei essa urgência para pivotar em um nicho de maior alavancagem que eu estava confortável demais para entrar antes. Percebe? O evento é o mesmo. A reação é oposta. Um é derrotado pela realidade. O outro usa a realidade. Esse é o conceito de antifragilidade. Você deve se posicionar de forma a se beneficiar da desordem. Não construa um castelo de vidro. Construa uma fogueira. O vento apaga uma vela, mas alimenta o fogo. Quando você tem metas, você é uma vela. Você tem pavor do vento. Quando você tem um método de poder, você é o fogo. Você quer o vento, quer o desafio, quer o caos, porque sabe que ele só vai te fazer queimar mais quente e consumir mais. Pergunte a si mesmo agora: se eu perdesse tudo amanhã, saberia o que fazer? Se a resposta for não, você está apegado demais à sua estabilidade atual. Você está macio. Você precisa ensaiar mentalmente a destruição da sua vida. Maquiavel passou anos no exílio. Foi torturado. Foi destituído de seus títulos. Ele desistiu? Não. Ele sentou na lama e escreveu O Príncipe. Ele transformou seu exílio no livro político mais influente da história humana. Ele não alcançou sua meta de retornar ao poder em Florença da maneira que queria. Ele fez algo maior. Ele conquistou o futuro. Ele usou sua miséria como tinta. O que você está fazendo com a sua miséria? Está deixando ela te apodrecer ou está usando-a? Dizem para nos amarmos, praticarmos o autocuidado, sermos gentis com nossas falhas.
E embora haja tempo para o descanso, não há tempo para a fraqueza. Maquiavel fez uma pergunta famosa: é melhor ser amado ou temido? Sua resposta: é melhor ser ambos. Mas se for necessário escolher, é mais seguro ser temido do que amado. Aplique isso a si mesmo. Você se ama? Provavelmente. Você se permite dormir até mais tarde. Permite-se comer a comida lixo. Permite-se pular o trabalho porque não está sentindo vontade. Isso é amor. E esse amor está te tornando medíocre. Você precisa temer a si mesmo. Precisa temer a parte de você que é preguiçosa. Precisa temer a parte de você que se acomoda. Precisa temer a versão de você que acorda daqui a 5 anos, sem nada para mostrar. Você deve se tornar seu próprio tirano. Isso soa duro. E é. Mas olhe para os resultados da gentileza. Olhe onde a gentileza levou a sociedade. Corpos fracos, mentes fracas, emoções frágeis. Um governante maquiavélico impõe ordem ao caos. Você é o governante da sua própria mente. Mas agora sua mente é uma rebelião. Seus impulsos estão fazendo um motim. Eles querem dopamina barata. Querem conforto. Se você tentar amá-los até a submissão, eles rirão de você. Você deve esmagar a rebelião. Delete a meta de perder peso. Instale o mandato de soberania física. Um soberano não negocia com terroristas e seus desejos momentâneos são terroristas. Eles mantêm seu potencial como refém. Quando você desenvolve esse medo interno, esse respeito profundo pelos seus próprios padrões, você para de precisar de motivação externa. Você não precisa de um vídeo no YouTube para te animar. Não precisa de uma frase motivacional. Você tem necessidade. Você faz porque deve. Porque a alternativa é ser um escravo dos seus impulsos. E aqui está o paradoxo. Quando você é implacável consigo mesmo, você se torna mais livre. Disciplina é a única liberdade. Quando você pode comandar a si mesmo para fazer a coisa difícil e realmente faz, sente um poder que nenhuma meta pode dar. Você se sente perigoso. Entra em uma sala e sabe: eu controlo a mim mesmo, portanto, posso controlar esta sala. A maioria das pessoas não consegue nem controlar o que come no café da manhã. Como esperam controlar uma negociação? Como esperam controlar seu destino? Estabeleça a lei dentro de si. Escreva sua própria constituição. Eu não reclamo. Eu não falo de planos. Eu os executo. Eu não reajo a insultos. Eu os analiso. Violei a lei? Puna-se. Manteve a lei? Recompense-se. Seja um rei justo, mas seja um rei forte. Então, se deletarmos as metas, o que as substitui? O que o método de poder maquiavélico realmente parece em uma terça-feira de manhã? Tudo se resume a 3 pilares: posicionamento, alavancagem, adaptabilidade. Primeiro, vem o posicionamento. Pare de perguntar: o que eu quero alcançar? Comece a perguntar: onde devo estar posicionado? Se quer ser rico, posicione-se no fluxo do dinheiro. Não defina a meta de ganhar 10 mil reais. Vá ficar onde 10 mil reais estão sendo trocados. Aprenda a língua desse lugar. Adote os costumes desse lugar. Se quer ser forte, posicione-se em ambientes de resistência. Sucesso não é uma corrida, é uma localização. Mova seu corpo e mente para o local onde o sucesso é o subproduto natural. Depois vem a alavancagem. Metas são lineares. Maquiavel não tentava lutar todas as batalhas sozinho. Ele usava alianças, usava os exércitos dos outros. Olhe para a sua vida. Você está fazendo tudo na força bruta? Como pode usar tecnologia? Como pode usar o tempo de outras pessoas? O estrategista pergunta: como posso obter o resultado máximo com o esforço mínimo necessário? Isso não é preguiça. É eficiência. É conservar sua energia para o golpe fatal. E, finalmente, a adaptabilidade. Acorde todos os dias e leia o ambiente. Leia o mercado. Leia seus próprios níveis de energia. Se está cansado,
faça trabalho estratégico de baixa energia. Se está energético, faça trabalho de execução de alta energia. Não force uma peça quadrada em um buraco redondo só porque sua agenda diz isso. Seja água. Se a porta está trancada, entre pela janela. Se a janela está gradeada, cave um túnel. Se o chão é muito duro, espere a chuva amolecê-lo. Nunca pare de se mover, mas nunca tenha medo de mudar a direção do movimento. Esse método é mais simples porque remove o peso emocional de falhar. Você não pode falhar se está constantemente se adaptando. Você só pode ser atrasado. E atraso, para um estrategista, é apenas tempo para afiar a lâmina. Quando você deleta suas metas e adota esse método, algo muda no seu olhar. Você para de parecer desesperado. Para de parecer que está perseguindo algo. Você começa a parecer que já possui algo. As pessoas são atraídas pela certeza. Em um mundo de definidores de metas ansiosos, o homem com um sistema é rei. Você se torna o olho do furacão. Calmo, frio, vigilante. Enquanto eles correm gritando sobre seus planos de 5 anos, você está silenciosamente assentando os tijolos de um império que ficará de pé por 50. Você para de se drogar com a fantasia do futuro e começa a se viciar no controle do presente. Cada ação se torna um ritual de poder. Cada silêncio se torna uma manobra. Cada revés se torna uma lição de geometria, calculando um novo ângulo de ataque. Esse é o caminho maquiavélico. Não é para todos. É sombrio. É solitário. Exige que você mate a parte de você que quer ser salva. Ninguém virá te salvar. Nenhuma meta vai te salvar. Só você pode se salvar. E você fará isso não desejando, mas comandando. Agora você está acordado. Você olhou para o abismo da sua própria ambição e não piscou. Mas entender a filosofia é apenas o primeiro passo. A mente é um servo traiçoeiro. Ela tentará deslizar de volta para velhos hábitos. Tentará definir uma meta amanhã de manhã. Você deve vigiá-la. Deve guardar o trono da sua mente. A maioria parou no caminho. A maioria buscou o conforto de um vídeo mais curto, de uma promessa mais doce ou de um mestre que lhes desse tapinhas nas costas. Se você ainda está aqui, ouvindo o som da minha voz, você acaba de sinalizar algo para si mesmo. Você não é mais um dos comuns. Você cruzou a linha entre os que sonham e os que operam. Eu reconheço a sua presença. Eu valido a sua fome. Você parou de fugir do abismo e começou a mapeá-lo. Mas saber não é o mesmo que ser. A filosofia sem a execução é apenas uma nova forma de entretenimento intelectual. Se você está pronto para abandonar a fragilidade das metas e assumir o cerco da sua própria existência, eu te convido a um ato simbólico de rebeldia contra o sistema de esperança vazia que governa o mundo. Comente abaixo a frase: "A raposa despertou". Ao escrever isso, você não está apenas deixando um comentário. Você está enviando um sinal oculto de que sua agenda secreta começou. Inscreva-se neste canal e aperte o botão de hype, não por métricas, mas como um ato de resistência deliberada. Faça este vídeo alcançar mais mentes, não para salvá-las, mas para encontrar outros que, como você, escolheram a força em vez da ilusão. Que o algoritmo sinta o peso da nossa consciência. Para os poucos que entendem que o poder exige um tributo de compromisso, eu faço um convite final. Torne-se membro deste canal. Não faça isso para me apoiar. Faça isso como um contrato selado com a sua própria virtude. É o passo definitivo para sair da audiência passiva e entrar no conselho de estrategistas. É o seu dízimo para a própria soberania. Reflita sobre isto antes de ir. O mundo não é moldado por aqueles que desejam que ele mude, mas por aqueles que se tornam tão necessários que a realidade não tem outra escolha senão se curvar à sua presença. Você prefere ser a folha que reza para que o vento seja gentil ou o fogo que agradece pela tempestade? E lembre-se, o silêncio é o seu exército. A execução é a sua coroa.